Na antiga terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Um homem de grande fé e integridade, conhecido por seu caráter reto e devoção a Deus. Sua vida era abundantemente abençoada. Possuía vastos rebanhos de gado, uma família amorosa e uma reputação que impunha respeito por toda a terra. O coração de Jó transbordava de gratidão pelas bênçãos que recebia. Ele vivia cada dia em humilde reconhecimento da bondade e graça de Deus. A prosperidade de Jó vinha de seu compromisso inabalável com a justiça e sua profunda reverência ao divino. Ele constantemente buscava honrá-lo em todos os seus empreendimentos. A história de Jó nos lembra que as verdadeiras bênçãos vão além das posses materiais. Uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus é uma vida cheia de propósito e significado. Lá no céu, uma cena diferente se desenrolava. Satanás, o acusador, estava diante de Deus, questionando os motivos de Jó. Ele sugeriu que a piedade de Jó era meramente um produto de sua vida confortável. Tire dele sua riqueza e saúde, desafiou Satanás, e a fé de Jó se esfarelará como poeira. Deus permitiu que Satanás testasse Jó. A tragédia atingiu a vida de Jó como uma tempestade no deserto. Mensageiros chegaram com notícias devastadoras. O gado de Jó foi roubado ou morreu. Seus servos jaziam mortos. Sua riqueza foi reduzida a escombros. Seus filhos morreram quando um vendaval fez um prédio desabar. Jó não amaldiçoou a Deus. Rasgou suas vestes, raspou a cabeça e prostrou-se em adoração. O espírito de Jó estava abalado, mas sua fé permaneceu intacta. Ele não conseguia entender por que tanto sofrimento havia lhe acontecido. Questionou a Deus, derramando sua angústia e confusão. Mesmo em seu desespero, Jó se agarrava à crença de que Deus ainda estava presente. Seus amigos vieram confortá-lo. Sentaram-se com ele em silêncio. Mas suas tentativas de consolo falharam. Eles sugeriram que Jó devia ter pecado. Jó negou veementemente. Ele havia vivido uma vida justa. A crença inabalável de Jó é uma prova da força de seu caráter. Ele se recusou a comprometer seus valores. A história de Jó nos lembra que o sofrimento nem sempre é consequência do pecado. Como se a perda de sua família e posses não fosse suficiente, o corpo de Jó ficou coberto de dolorosas feridas. Sua esposa, dominada pela dor e desespero, o incentivou: amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó, mesmo em sua angústia física e emocional, recusou-se a abandonar sua fé. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Perguntou ele à sua esposa. A crença inabalável de Jó de que Deus ainda estava no controle, mesmo diante do sofrimento mais insuportável, é um testemunho da profundidade de sua fé. Seus amigos, horrorizados com sua aparência e confusos por sua recusa em se arrepender, continuaram suas acusações. Eles argumentaram que Deus pune os ímpios e recompensa os justos. Jó, no entanto, recusou-se a aceitar sua interpretação limitada da justiça de Deus. A história de Jó nos desafia a confrontar nossas próprias suposições sobre o sofrimento. Finalmente, o próprio Deus respondeu aos clamores de Jó. Ele falou do meio de um redemoinho, sua voz uma poderosa mistura de majestade e mistério. Ele não ofereceu explicações para o sofrimento de Jó. Em vez disso, ele questionou Jó. Lembrou Jó de seu poder, sua sabedoria e sua soberania sobre toda a criação. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Perguntou Deus. As perguntas de Deus não tinham a intenção de envergonhar Jó, mas de despertá-lo para a vastidão da criação e as limitações da compreensão humana. Jó, humilhado pela presença de Deus, percebeu a audácia de questionar o Todo-Poderoso. Ele se arrependeu de sua autojustiça e reconheceu a soberania absoluta de Deus. O encontro de Jó com Deus o transformou,
e ele emergiu com uma compreensão mais profunda do caráter de Deus e um renovado senso de propósito. Deus, satisfeito com a resposta de Jó, repreendeu os amigos de Jó por suas acusações equivocadas e os instruiu a oferecer um sacrifício. Ele então cobriu Jó com o dobro das bênçãos que ele tinha antes. Os rebanhos de Jó foram restaurados, sua riqueza multiplicada. Ele foi abençoado com mais 10 filhos e viveu uma vida longa e próspera. A restauração da fortuna de Jó não é o ponto principal da história. A verdadeira vitória está na fé inabalável de Jó e em seu espírito transformado. A história de Jó é um lembrete atemporal de que, mesmo no meio de sofrimentos inimagináveis, Deus está presente. Como Jó, podemos emergir de nossas provações mais fortes, mais sábios e mais profundamente enraizados em nossa fé.